bem-vindos. Boa tarde, Ananda. A Jucineide colocou um grande abraço a todos, em especial a nossa professora Ellen Lorena. A Silvanete falou que está na condição de estudante de Direito e que ela acha linda a sintonia que existe entre as duas áreas, que é a psicologia e o direito. Realmente, as áreas são um grande complemento, né? Que atualmente está vindo somar tanto a trajetória do direito quanto da psicologia, de voltar um olhar humanizado a todas as questões, situações que recentemente aparecem na sociedade e em outros âmbitos. Nós vamos aguardar só mais um pouquinho, tá, gente? Para a gente já começar. Peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência e a gente já dá início. Em relação aos certificados, nós enviaremos pelo e-mail que vocês se inscreveram. Aí, depois de um certo período, assim que estiverem prontos, a gente envia no e-mail de todo mundo que está presente até o final, tá bom?
Vale a pena ressaltar, Bela, que ao final da live vai ser disponibilizado uma lista de presença, né? Um link no chat com a lista de presença. E para receber o certificado é preciso assinar a lista de presença, colocar lá os dados certinho, viu? E aí nós temos até um mês para enviar pelo e-mail que você deixou lá todos os certificados. Então, pessoal, boa tarde. Nós daremos início à nossa temática, que é lúpus e saúde mental. Eu me chamo Isabela, eu sou a vice-presidente da Liga Acadêmica. Estamos aqui com alguns ligantes da Liga, a nossa presidente Larissa, a Gabriele, que é a nossa coordenadora do curso de psicologia, a psicóloga Ellen Lorena e a nossa convidada, a Tamires. A modalidade, o intuito do nosso encontro é que seja uma roda de conversa mesmo, algo bem leve, bem interativo. Vocês podem ficar à vontade para comentar tanto no chat, quanto levantar a mãozinha e pode abrir o microfone, fazer comentários. Caso tenha alguém que teve alguma experiência com lúpus, pode apresentar aqui que a gente vai ter um debate bastante interessante, tá bom? Vou cumprimentar Cleiton também, o nosso ex-coordenador do curso de psicologia. A gente fica muito feliz com a sua presença, tá, Cleiton? E com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vou chamar agora a psicóloga Ellen para ela dar início à nossa temática de lúpus e saúde mental. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Na Liga, já é acho que a segunda participação da Liga. É um prazer estar com vocês. Sempre as meninas muito bem organizadas, né? Então, que faz parte de toda a Liga Acadêmica de Saúde Mental. Bem, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Ellen Lorena, eu sou psicóloga, né? Hoje eu atendo tanto na clínica como eu trabalho na psicologia hospitalar e eu dou aula em algumas faculdades também de psicologia. Sou professora de alguns alunos aí, né? Que estão participando da live, né? Pessoal, Isabela, eu fiz um slide, você consegue colocar ele para mim ou você quer que eu coloco? Sim, nós vamos apresentar aqui para você, viu, Ellen? Só um minutinho. Viu, né? E eu achei muito interessante quando a Liga me chamou para falar sobre esse assunto, que realmente é um assunto pouco comentado, né? A gente sabe que o fevereiro ali, ele estava com essa divulgação contra o lúpus, o Alzheimer, né? Mas é bem pouco divulgado sobre o que é realmente o lúpus e como que é a questão mesmo da saúde mental, o tratamento da nossa área, que é a psicologia, em relação ao lúpus, né? Pode passar, Isabela. Só deixa eu virar aqui, essa caixinha aqui que me atrapalha. Peraí, gente. Então, eu quero começar primeiro dando uma explicação geral o que é um lúpus, né? A gente não vai entrar tanto nesse aspecto da doença, porque é mais a área da medicina, para explicar exatamente como se dá. Mas a gente sabe que o quê? O lúpus é uma doença crônica,
Quando a gente fala de uma doença crônica, a gente fala que ela tem um tratamento, mas hoje ainda não descobriu essa cura para essa doença, né? Ela tem um tratamento que ajuda esse indivíduo a ele estabelecer uma qualidade de vida melhor. É uma doença crônica e autoimune, capaz de atingir vários órgãos, inclusive o sistema nervoso. O que seria, né, esse sistema nervoso? Seria o sistema nervoso central nosso, o nosso cérebro mesmo, o nosso sistema, com que isso vai acarretar algumas questões como a ansiedade, a tristeza, o estresse, a raiva, né? Então, como ele afeta automaticamente esse sistema nervoso, o sujeito, ele tem essa alteração ali das suas emoções. Os órgãos são alguns órgãos que o lúpus ele pode, né, ele ataca alguns órgãos, inclusive tem a cantora Selena Gomez, eu acredito que a maioria aqui deva conhecer ela. Em 2015 ela descobriu, né, que era portadora de lúpus, e ela depois desse processo ela passou por um transplante renal, que inclusive é um dos órgãos que o lúpus acaba afetando, e esse paciente, ele vem acarretar aí para a hemodiálise, né, fazer a diálise, ou então ele tem a possibilidade de ter um transplante renal. Então, a Selena Gomez, ela teve ali um transplante renal por consequência do lúpus. As manifestações neuropsiquiátricas, elas são comuns, entre elas a depressão e a maior prevalente, mas também pode ocorrer psicose, convulsão, cefaleias, tonturas e transtornos de ansiedade. Aí vocês param e pensam, né, como que o lúpus, ele é um desafio, assim, na vida do sujeito, né? Porque esse sujeito, ele, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, ele acaba ali, vamos dizer, trabalhando todas essas questões de que tem uma doença ali, que isso vai afetar a forma como eu vou trabalhar, a minha vida, os meus relacionamentos, né? A minha rotina, como que vai ser a partir desse momento. Pode passar. O lúpus, ele apresenta, né, a prevalência no sexo feminino, e em outros adultos, a proporção é de 9 mulheres diagnosticadas para cada homem. Embora, né, o lúpus possa ocorrer em qualquer faixa etária, é mais frequente observado entre mulheres em idade fértil, sendo na maioria frequente entre 15 e 45 anos de idade. Pode ser, né, que alguns de vocês não conhecem ninguém que tenha lúpus, mas também pode ser que várias pessoas conhecem alguém ali que tenha lúpus, ou que é uma amiga de uma amiga, né? Para a gente da área da saúde, todos até falam assim, nossa, mas o lúpus é algo assim muito difícil de se encontrar paciente, e a gente sabe que quem trabalha na área da saúde não é tão difícil assim. Eu acho que a questão é a promoção da saúde mesmo, não ter essa divulgação, o que é o lúpus, né? Muitas pessoas nem sabem desse percentual que a maioria acarreta mais 9 mulheres para cada um homem, né? Então, a gente tem essa prevalência aí, e o lúpus, ele assim, não é tão, vamos dizer, a gente não encontra muito, mas, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho vários pacientes que têm lúpus, né? Então, o lúpus, ele é devido à sua complexidade, ele afeta toda a vida da pessoa, e não apenas a dimensão física, mas também a emocional e a social. Quando a gente lida com a emocional, a gente está lidando com todas essas questões das nossas emoções, como alegria, tristeza, ansiedade, medo, a raiva, o estresse, né? E a questão social. Porque, vamos supor, né, você tem uma vida social ali dentro né, da sua vivência social, isso acaba afetando até mesmo o isolamento social desse sujeito, né? Até mesmo questões não de enfrentar essa sociedade que vai julgar, né? Que vai achar, nossa, mas será que não é uma doença transmissível? Como que é? Então, esse sujeito, ele lida tudo com isso, e é difícil você lidar com todas essas questões, né, vindo à tona. Então, por isso que a gente fala que não é só a esfera emocional que acarreta, mas a social também, né? A gente percebe muitos pacientes, eles têm um isolamento social, muitas mulheres com uma prevalência muito maior ali em mulheres
até medo do abandono, né? Até medo do abandono de um relacionamento, ou até mesmo a questão do seu companheiro, eles descobrirem a questão da doença e falar, não vou querer, né? Que é uma doença crônica. E muitos também, eles lidam com esse abandono ali, como que é frequente. Às vezes tem uma crença de abandono e ela vem à tona. O estresse emocional decorrente dessa condição e o uso de corticoides utilizados no tratamento têm sido responsabilizados por boa parte de suas manifestações psicopatológicas, né? O portador de lúpus, ele usa corticoides, que são medicamentos, né? E esses medicamentos, eles podem alterar também a condição emocional desse sujeito. Eu falo que ele altera tanto na questão orgânica, que, né, o medicamento ele traz, como também na questão desse sujeito, ele fala, nossa, mas a vida toda eu vou ficar tomando medicamento, né? A vida toda eu vou utilizar esse medicamento, como que vai ser a minha vida? Se eu for fazer uma viagem, eu tenho que levar meu medicamento, se eu for para algum lugar, eu tenho que levar esse medicamento. Então, olha como também esse âmbito social, né, esse sujeito, ele acaba sofrendo com essas condições. E estudos informam que 15% das pessoas com doenças crônicas, em geral, sofrem de depressão. E que entre os pacientes com diagnóstico de lúpus, esse percentual chega a quase 60%. Gente, vamos parar para pensar. 60% é um índice muito grande, né? Para a gente parar para pensar ali, ó, 60%. Quando eu coloquei 15% de doenças crônicas, eu estou falando de todas as doenças crônicas mesmo, né? Insuficiência renal crônica, CA, lúpus. Então, várias doenças crônicas, eles têm ali esse 15% de depressão. E o índice de lúpus, ele é muito alto, é 60%. Né? Por isso que é necessário esse paciente, ele ter um acompanhamento psicológico. Né? Hoje em dia, a gente sabe quando é necessário não somente o tratamento psicológico, mas o tratamento de uma equipe multidisciplinar, né? É a nutricionista, é o psicólogo, assistente social, né? É a fono, fisioterapeuta. Então, é toda uma equipe para trabalhar com esse sujeito. E aí eu coloquei a primeira questão ali, o diagnóstico, né? Quando a gente recebe, esse paciente recebe um diagnóstico, não só de lúpus, mas qualquer doença que venha ali a ter, é impactante para a gente, né? A gente não está preparado, né? Ninguém passa o dia inteiro, né, nas condições ali normais, né, de anormalidades, pensar, como que vai ser o teu diagnóstico de X doença, X doença. No dia a dia a gente não para pensar. E quando vem o diagnóstico, acaba que a gente toma um susto, né? Esse susto, ele vai acarretar vários pensamentos em relação a isso, né? Como pensamentos, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Né? Como que vai ser? Né? Será que isso vai restringir a minha liberdade? Né? Como que vai ser a minha liberdade de agora para frente? E venha também a questão do futuro, como que vai ser esse futuro, as expectativas, logo mais vai vir algumas reações como esperadas, né? Então, quando o paciente ele recebe um diagnóstico, às vezes, né, cada sujeito ele vai ter uma diferenciação, mas vem às vezes o choque, a negação, a barganha. Por que eu? O que eu fiz de errado, né, para ter essa condição crônica? O que eu fiz? Vem a raiva, então, a raiva de si mesmo, a raiva do mundo, né? Então, essa raiva vem muito à tona. Vem também a tristeza, né? A tristeza, a ansiedade, porque essa ansiedade, ela tá voltada, e agora? Como que vai ser o meu futuro? O que eu vou fazer com esse futuro? Então, é preciso trabalhar com o paciente, né, na questão da saúde mental, pensando nisso, essas questões, né? A partir do momento que ele recebe esse diagnóstico, como que a gente vai conduzir esse tratamento? Como que a gente vai conduzir todas essas reações emocionais desse paciente? Né? Quais são das fases que esse paciente está? Ele está na fase da barganha, ele está na fase da negação, da raiva, da tristeza, né? Para assim a gente começar a trabalhar.
E eu coloquei esse triângulo, quem é meus alunos, eles sempre sabem que eu sempre coloco eles na aula, né, quando a gente fala de saúde, que é impossível nós trabalharmos sozinhos com esse paciente, né? Então, a gente tem o paciente, a gente tem a equipe e a família. Então, são 3 pilares extremamente importantes. Quando a gente coloca, pode voltar aqui, Bela, quando a gente coloca essa família, né, esse paciente, ele vai precisar da família. O psicólogo, ele também vai ter que conversar com essa família, orientar essa família, né? Às vezes entender também qual é o contexto desse sujeito com a família dele, né? Quais são essas relações que ele tem com essa família. Outra coisa importante, a equipe, né? A gente vai ter que conversar com outras pessoas da equipe, às vezes trabalhar junto em equipe. Vamos supor, o paciente ele não quer seguir um plano alimentar, né? Então, a gente vai ter que conversar junto com a nutricionista. O que a gente pode fazer de intervenções melhor para esse paciente? Vai ser um atendimento conjunto com esse paciente? Vai ser um atendimento que a gente vai conversar, discutir esse caso e separadamente, né? A gente vai ali conduzir esse caso, não tem como trabalhar isolado. Então, a gente vai ter que trabalhar em equipe com a família e com esse paciente. Pode passar agora. E quais são... Oi. Vou te interromper rapidinho. Nós Sim. temos uma dúvida no chat. Sim. A Pactio perguntou: gostaria de saber se o lúpus ele é parecido com o sífilis. Não, né? Não. O lúpus é uma doença crônica, né? Imunológica ali. Temos vários tipos de lúpus. A classificação certinha eu não sei, mas tem o lúpus que vai dar na pele, né? Tem o lúpus que vem da articulação, do sistema imunológico. Se a gente for parar para pensar no lúpus, é o sistema imunológico. A sífilis, não. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, vem ali de uma relação. Igual eu falei no início, né? O lúpus, ele tem um fator que hoje está estudando ainda muito, mas uma coisa que a gente sabe muito bem, que é uma questão genética, né? Então, algo genético ali, tá? O sífilis, não, já é totalmente diferente, é outra esfera ali. O lúpus é uma doença mesmo crônica. Ok, foi respondido. E é importante a gente lembrar, né, que quando a gente fala de uma doença autoimune, é como se os anticorpos que fossem defender o nosso corpo... Eles atacam. Eles atacam, ao invés de defender, tem um ataque. Então, a partir disso, a gente consegue diferenciar algumas doenças de outras, né? É tanto, Bela, foi tão importante você tocar nesse assunto que a gente pode pensar assim, que o lúpus, né, o sistema da pessoa, é o corpo dele, a gente cria anticorpos, não cria anticorpos contra o vírus, contra qualquer coisa. O lúpus é uma doença que ele cria anticorpos e que ele entra em contato com o seu próprio organismo, chocando o tempo todo, parecendo que eles estão numa guerra. Só que é o seu organismo, ele não entende que aquilo é um organismo que é o seu. Né? Então, por isso que a gente fala, é uma doença crônica, genética, né? Que hoje em dia está em várias pesquisas em relação a como desenvolver ali um tratamento mais eficaz, tá? Mas foi muito importante você tocar neste assunto. Alguém perguntou ali dos sintomas, eu acho que seria interessante essa parte, até a Tamires relatar um pouco dos sintomas, né? Como que é, né? A hora que for a parte da Isabela. Sim, podem ficar à vontade, viu? Tamires, quando você quiser comentar também, pode ficar à vontade. Aí a gente espera chegar, então, para responder a pergunta sobre os sintomas, para a gente seguir uma sequência também. Isso. E aí vamos para uma intervenção que eu coloquei aqui, que eu acho que essa é uma intervenção muito importante, tá? Que é a intervenção psicoeducativas para pacientes com lúpus, né? A palavra psicoeducativas, né, para quem ainda não sabe, né, quando a gente pensa em psicoeducar, é a gente educar uma pessoa sobre algo a respeito.
Então, na psicologia, a gente utiliza muito essa palavra, né? Ela tem conquistado ali vários espaços também no âmbito da saúde. E por ser um tipo de intervenção que emprega técnicas de atendimentos psicopedagógicos para informar, orientar, ensinar os pacientes sobre as suas próprias doenças e como lidar com elas. Na parte da psicologia, a gente vai ensinar esse paciente a como lidar com as questões emocionais dele, né? Então, vamos saber diferenciar. O psicólogo faz uma psicoeducação de como que o paciente vai trabalhar todas essas questões, essas reações emocionais que esse paciente tem. A nutrição, uma outra área ali da saúde, ela vai trabalhar com esse paciente como que ele vai, é a questão da alimentação dele. O enfermeiro, como que esse paciente vai tomar essa medicação, quais são os momentos, né? E o médico orientar mesmo em torno dos sintomas do lúpus. Então, a nossa parte, né, é esse sentido para levar esse paciente no sentido mesmo de vida dele. Que né? A gente ajudar ele a flexibilizar em relação a isso, buscar novas metas, buscar novo sentido para a vida dele, que, a vida não acabou, né? Ela só está recomeçando e, na verdade, que ela vai seguir um curso diferente, às vezes, do que o paciente planejou, né? Então, a gente vai mostrar para esse paciente que tem um caminho, que, na verdade, esse caminho não acabou. E trabalhando com esse paciente, né, trazendo essas intervenções, para que ele trabalhar toda essa parte, até mesmo da questão, será que é possível aceitar a doença? Será que é possível lidar com essa situação? Possível viver no presente? Planejar também em cima de todas essas questões relacionadas, que é um desafio a uma pessoa que tem essa doença, né? Então, quando a gente fala mesmo de algumas intervenções, a psicoeducação, ela é uma das mais importantes, né? Ela é mais importante por qual motivo? Que primeiro a gente tem que resgatar nesse paciente que, esse paciente, ele sabe o que é o lúpus, ele sabe que o lúpus vai interferir automaticamente nas questões emocionais dele, né? O psicólogo, ele também vai começar a trabalhar essas questões de avaliação. Qual é o momento que esse paciente está? Se ele está apresentando uma ansiedade, se ele está apresentando uma depressão ou uma raiva, né? E, através disso, ele diagnosticar um desses passos e trabalhar em cima disso, né? Pode passar, bem. É necessário ainda educar o paciente para os cuidados com sua saúde, indicar realizações de atividade física, dietas adequadas, proteção solar, né? Evitar o tabagismo. Essa questão de proteção solar é quando o paciente que tem lúpus, ele tem a pele, ele aparece várias escamações, várias manchinhas. Tem uma que é bem nítida, que a gente fala que é a borboleta, né? Que aparece aqui como se fosse uma borboletinha de irritação na pele. Então, é importante usar o protetor solar. Entre hábitos, poderão contribuir para o controle da doença, proporcionando o prolongamento da vida com produtividade e qualidade. Quando eu falei lá no início, né, dos desafios na vida, que o sujeito que ele começa com ter esse diagnóstico de lúpus, ele precisa ter, a gente fala também dessa mudança de rotina, né? Por quê? Antes do diagnóstico, o paciente ele tinha uma rotina específica. A partir do momento que ele tem um diagnóstico, ele vai conduzir a sua vida com uma rotina talvez totalmente diferente do que ele tinha, né? Vamos supor, um sujeito que ele não se alimenta bem, ele come muita açúcar, não tem ingestão de fruta, de água. Então, a partir desse momento, desse diagnóstico, ele começa também, o psicólogo, a dar algumas orientações que, olha, o médico te falou, a enfermagem, a nutrição, quanto que é importante, né? E aí o psicólogo, às vezes, reforça essa importância da rotina, o porquê que isso é importante, e trabalhar com as questões também que o paciente até mesmo dá a aceitação dele em relação que, ele está entendendo que é importante isso para a vida dele, para o tratamento dele, né? Por muitas das vezes, o paciente também ele pode negar. Vocês lembram quando eu falei da negação, né, da barganha, da raiva, da tristeza? Ele pode estar nesse período de negação, e nesse período de negação,
a gente trabalhar também com essa mudança de rotina é difícil, né? Mas não é impossível, tá? Então, quanto mais a gente trabalhar em cima da doença, das questões emocionais, a gente consegue cada momento ali, né? Esse paciente ele passar por cada momento e sim, ele viver uma vida com a qualidade de saúde mental. Ellen, nós temos um comentário aqui, a Flávia Trancoso, e eu queria agradecer pela presença da Flávia, que é a mãe da Tamires, agradecer a oportunidade e a proximidade que a gente está recebendo de estar mais próximo dessa temática, né? E ela colocou que um dos principais problemas que elas enfrentaram na fase aguda do lúpus foi estabilizar o psicólogo e fazer entender a doença, porque realmente a gente compreende que é um processo muito complexo. Como que acontece, o que a gente faz. Ela levou um papelzinho, eu vou abrir para que ela possa falar. Oi, boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, Flávia, é um prazer. Estou aqui invadindo a live de vocês, mas pode invadir. Pode invadir. Eu sou muito enxerida e não consegui ficar calada. Nós tivemos um problema muito grave com a Tamires, que foi o psicológico e ela entender a doença. E assim, eu tive uns dias conversando com ela que eu acho que deveria ter mais psicólogo especializado para entender mais o lúpus, para ajudar, porque nós tivemos muita dificuldade. E nós tivemos um anjo também na vida da Tamires, que foi o médico dela, e que nos indicou uma pessoa que tem uma doença autoimune, que é psicóloga, mas ela não é especialista no lúpus, mas por ela ter tido uma doença na fase aguda, ela conseguiu, na verdade, o difícil foi fazer Tamires entender a doença, ela aceitar a doença e aceitar o tratamento psicológico. Teve fase da doença de Tamires que teve momentos que eu, como mãe, eu falei, nossa, minha filha tá louca. Minha filha não vai voltar ao normal, porque o psicológico dela foi tão afetado e que chegou ao ponto da medicação nenhuma fazer efeito. A fase da Tamires foi bem aguda do lúpus, assim, do médico dela me chamar e falar, Flávia, só Deus. E quando a Tamires entendeu que ela aceitou o tratamento psicológico, aí tudo começou a fluir. Então, assim, o psicólogo, eu falo que no lúpus o médico especialista, um diagnóstico muito rápido e a intervenção é muito válido, mas o psicólogo em si, ele ajuda muito, muito a pessoa a entender o lúpus. Igual, por exemplo, a Tamires, ela é uma menina super ativa, não bebe, não tem vida desregrada, trabalha bastante, sempre assim, muito certinha. E do nada, a gente foi surpreendida com o lúpus. E graças a Deus nós tivemos um diagnóstico muito rápido da Tamires, mas ela já estava na fase aguda. E ela entendeu o lúpus, ela aceitar o lúpus, ela aceitar a doença ao ponto, tipo assim, eu estou em cima da cama usando uma fralda, eu estou precisando de alimento pela minha veia, porque o meu organismo não aceitava. Então, para ela foi muito difícil. Assim. Então, o psicólogo entender um pouquinho do lúpus, porque tem muita gente. E depois da Tamires eu descobri tanta gente, inclusive eu tive aproximação com pessoas que chegou a perder a vida por conta do lúpus, porque não teve um tratamento adequado, porque não teve uma intervenção como a doutora Ellen falou. A família, gente, é um fator assim fundamental. Eu falo, hoje mesmo ainda estava conversando com a Tamires mais cedo, que eu, ela e o meu filho, nós aprendemos muito com a doença dela. E a gente foi um conjunto, foi eu, o pai dela, o namorado dela, meu filho. Então, assim, a gente aprendeu muito. O lúpus chegou e nós tivemos que entender o que é o lúpus. E aí, o lúpus, o que é lúpus? A Tamires não tem ninguém na família que tem doença autoimune. E foi muito difícil para a gente aceitar o lúpus, tanto para mim, mas eu acho que para ela entender tudo aquilo. A Tamires chegou a pesar menos de 30 quilos. A Tamires perdeu todo o cabelo dela.
E aí agora eu vou deixar para ela, porque eu falo muito, vou tomar muito tempo de vocês. Gente, obrigada pelo espaço. Nossa, Flávia, foi muito bom, né, sua fala. Até mesmo quando você cita, assim, como que a família ela é importante. Quando eu falei daquele tripé, como que você vai trabalhar com a paciente sem ter contato com essa família, sem conversar com essa família? Não tem como, né? Ela é fundamental até para ajuda na terapia, até na ajuda ali de entender. E quando ela falou da fase, né, da negação, é o que eu falei do primeiro, é o choque, né? E esse choque não é só o paciente que recebe o diagnóstico. Esse choque, ele se dá por toda a família, né? Porque, igual eu falei, nesse momento aqui, o paciente estava bem. Ele tem algumas questões, vai passando no médico, vai piorando, vai passando no especialista, em outro, recebe o diagnóstico do lúpus, toma um susto, porque a gente sabe que não é tão divulgado o que é o lúpus, né? E aí toma um susto e vem esse paciente com essa negação de realizar o tratamento, né? A negação de aceitar a ajuda também, então é muito presente. E a gente saber, assim, como que o paciente está se sentindo diante disso? É de suma importância saber como que esse paciente está se sentindo, né? Mas é muito importante. Nossa, amei, né, que a Flávia, ela falou assim, eu intrometo muito, mas pode fazer suas colocações, né, também. Pode seguir, Isabela, para a gente dar... Eu só vou fazer um comentário, e Larissa levantou a mão, acredito que também queira contribuir. É muito rico, Flávia, quando você traz para a gente o seu depoimento, porque você nos aproxima de uma realidade que muita gente desconhece. Muita gente não sabe o que é o lúpus, como que ele se manifesta, como que se dá um diagnóstico, o que essas pessoas que são acometidas pelo lúpus, elas passam, e muitas vezes acometem a vida de mulheres que estão em sua fase mais produtiva da vida, trabalho, estudo, e a partir disso precisa começar a frequentar mais ambulatórios, hospitais, consultas, usar uma medicação diária, fugir do sol, né, que tem essa questão da luz solar, que usar muito protetor por conta das manchas na pele. E aí, muitas vezes, precisa se afastar do trabalho, tem uma fadiga crônica e acaba fazendo com que a vida ela desacelere. Porque quando a gente está nessa fase, né, assim, de muito trabalho, muito estudo, parece que a vida ela passa assim muito rápido no dia a dia. E aí, quando a gente recebe esse diagnóstico, precisa ressignificar muita coisa, precisa mudar muita coisa, adaptar muita coisa. E aí, esse ritmo frenético, ele acaba diminuindo, né? Isso, né? E como acho que Flávia até falou do diagnóstico, gente, é um diagnóstico muito difícil. Não é um diagnóstico tão fácil assim o lúpus, não. Os pacientes eles passam por uma investigação, por vários especialistas, né? Tem paciente que fica muito tempo, eu já acompanhei pacientes de ficar em vários especialistas, é lúpus, não é lúpus, não é outra doença, aí vai descartando, até chega no lúpus. Então, é um diagnóstico, assim, da área da medicina bem complexo, não tão simples, que você faz um X exame, automaticamente é isso aqui, né? E pronto. Não, é um corpo clínico muito extenso. Isso mesmo. Pode voltar. Isso. Só para finalizar, né? Porque eu acho que todo mundo eu quero muito ouvir Tamires, né, falar aqui um pouquinho, mas eu queria deixar muito obrigada por vocês abrirem esse espaço. Falar sobre o lúpus é de extrema importância, tanto que quando Larissa me falou, eu até falei assim, nossa, que bacana, porque é muito difícil alguém se interessar por esse tema. Algumas pessoas se interessam por outras doenças crônicas, né, que a gente sabe que tem um índice maior na sociedade, divulgação, e com o lúpus não. E o lúpus, muitas pessoas elas acham que é uma doença autoimune tranquila e não percebe, não sabe, não tem conhecimento o tanto que isso afeta a vida do sujeito, né? O tanto que é desafiador para a vida dessa pessoa que recebe esse diagnóstico. E voltando a frisar o quanto que é importante cuidar da saúde mental. Ele é um fator primordial ali no tratamento do lúpus, né? Então, cuidar da sua saúde mental, cuidar de como que essa pessoa está se sentindo, como que ela se depara
com essa doença e traçar também, né, ajudar essa pessoa a traçar novos objetivos para a vida dela, que é possível sim, ele identificar um novo sentido, ressignificar essa vida, né, e saber que sim, dá para ter qualidade de vida com o diagnóstico do lúpus, tá bom? Muito obrigada, gente. Ellen, nós agradecemos novamente por sua contribuição, por continuar, né, contribuindo sempre com seus conhecimentos aqui na Liga, tanto na Liga como em sala de aula, como nossa professora. E eu vou abrir agora para a Larissa, que ela levantou a mãozinha, acredito que ela queira contribuir também. É o que eu ia falar, vocês já falaram muito bem, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer Flávia mais uma vez. Ela, assim, abriu meu olhar para essa área, com certeza, quando ela relatou sobre Tamires, falou um pouquinho da vivência dela perante a saúde mental, e também por ser a ponte, né? Ela foi essa ponte que me possibilitou chegar até Tamires. E aí, ouvindo o relato dela aqui, né, me emocionou bastante, porque se a gente vê o quanto a família é importante nesse processo. Eu amo falar sobre família, eu amo família. E, assim, é importante também que o psicólogo esteja, né, atuando com a família. Porque, assim, seu filho recebe um diagnóstico, seu irmão recebe esse diagnóstico, você também precisa desse acolhimento, precisa entender o que vai fazer, né? Como que você vai poder ajudar? Eu costumo falar que uma doença, né, crônica, que ainda não tem tratamento, que ainda não tem cura, não tem como a gente curar, mas tem como a gente acolher, tem como a gente compreender sobre esse assunto e possibilitar para aquela pessoa, né, para aquela portadora, uma qualidade de vida melhor, tanto quanto saúde mental, tanto quanto saúde física. Isso, né? E engraçado, né, Larissa, que ontem na sala de aula a gente falou tanto disso, quando você recebe um diagnóstico, a importância do acolhimento, né? E foi um dos assuntos ontem na sala de aula, foi desse acolhimento. O quanto que o acolhimento, gente, ele é de suma importância. Não tem como a gente não ter esse acolhimento. Ele faz toda a diferença em um tratamento. E muitas vezes tem a questão da rede de apoio, né? Que entra muito a família, mas também entra relacionamentos afetivos, amizades, que muitas vezes tem uma falta de compreensão sobre o que está acontecendo, sobre o que é a doença. E muita gente se afasta, muita gente não quer manter um contato, que antes tinha uma proximidade, depois de um diagnóstico não tem mais. Então, é mesmo se aproximar de pessoas que realmente te passam uma confiança, que realmente oferte para você uma mão amiga, um apoio, uma orientação e que esteja ali para que você possa contar. E aí, agora eu vou abrir para a Tamires poder falar. Seja muito bem-vinda, nós ficamos muito felizes de te receber e de te ouvir também. Fique à vontade, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu acabei nem comentando muito, porque a Ellen foi excelente. Ela citou tudo, assim, realmente que eu passei, que é o lúpus, né? Eu não consigo definir, assim, para vocês exatamente o que é o lúpus, porque eu estou aprendendo também. E o que eu consigo falar é que a psicologia, assim, no meu tratamento foi o mais importante possível, porque eu acho que sem esse acompanhamento, eu não teria aceitado para poder começar a superar essa fase. E meu primeiro contato com a psicóloga foi na internação, porque antes disso eu não aceitava. Não é que eu não aceitava, eu achava que não era necessário, né? Que eu estava em mim. Mas só depois que a gente passa por esses momentos, a gente sabe o quão longe da realidade a gente está. Que assim, saúde é uma coisa que a gente acha que não vai acontecer nunca, né? É sempre com as pessoas ao nosso redor e nunca com a gente. E quando acontece, a gente acha que não é tão grave assim, é uma coisa que vai passar. E com acompanhamento a gente acaba enxergando o tamanho do problema, né? Que no caso, hoje eu não enxergo como um problema, para mim é uma coisa que me fez crescer muito, me fez superar, assim, a vida, abrir bastante a mente. E que nem eu estava comentando com a minha mãe mais cedo, eu vejo amigos meus, assim, se descuidando, mesmo que não seja, que nem eu falo com eles, eu falo assim,
Não que vocês vão ter lupus também, mas conversar com outras pessoas te faz lembrar que você tem que se cuidar, tem que colocar seu psicológico em primeiro lugar. É difícil na correria do dia a dia, mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E conversar assim com a pessoa faz a gente abrir a mente, né? Porque, querendo ou não, é muito corrida assim, no dia a dia, ter que cuidar de casa, serviço, estudar, a gente acaba se esquecendo um pouco. E ter com quem conversar faz a gente conseguir separar um pouquinho para cada coisa, mesmo que seja um pouquinho difícil, né? E voltando a falar do lupus, assim, o que eu consigo dizer é que psicólogo, nutricionista e fisioterapia, assim, é essencial, além do reumatologista, né, que é quem cuida da área, mas não tem como começar a lutar contra o lupus sem essa base, assim. E que nem vocês estavam comentando, estrutura familiar, isso daí não tem o que falar. Quando uma entra para falar, meu olho até encheu de lágrimas, que lembrando assim da situação é muito difícil, mas com certeza sem família eu não sei onde eu estaria hoje, e é base, né, da vida, de tudo. E eu coloquei aqui uns pontos para falar do lupus, que é muito importante, o cuidar do sol, que nem já foi citado, dormir, descanso, assim, é um repouso, né, é tudo na vida. A gente acha que é brincadeira, mas não é só pro lupus, é tudo, né, cuidar do sol, beber água, dormir, descanso, é base. Que nem no começo do slide da Ellen, ela citou sobre relacionamento, né, tipo assim, se distanciar do relacionamento e tudo mais. Tem um processo assim no lupus que a gente fica um pouco infértil, né? Então isso também é uma coisa que gera no nosso psicológico, assim, será que eu vou poder ter filhos mais para frente ou não? Meu parceiro vai aceitar isso ou não? Então é uma coisa também que mexe muito no nosso psicológico, e a gente tem que ir conversando, se adaptando, né, sobre isso. E além de ter que tomar muitos medicamentos e ser regrado, né, tipo assim, sair com a caixinha de remédio, uma garrafinha de água para onde que vai, ser, tipo, constrangedor de certa forma, porque as pessoas te olham, assim, diferente, né, não entende muito bem o que está acontecendo. Também tem os efeitos colaterais, que nem mãe citou, eu emagreci muito, eu cheguei a menos de 30 quilos, perdi meu cabelo e tinha um cabelo enorme, preto, caiu tudo. Então, assim, sem esse acompanhamento psicológico, eu acho que a gente não consegue seguir em frente com isso, né? Então, é base. Hoje, meu pai está passando, assim, por uma superação, né? Que nem, tipo, para ele foi um baque, ter me perdido, sempre foi só eu e ele na nossa vida. Acho que foi aí, tipo, eu tenho 25 anos, esses 22 anos foi só eu e ele, né? Porque antes minha mãe vivia com a gente. Então, esses 22 anos foi eu e ele o tempo todo. Então, ele tá superando isso que aconteceu e ele tá tentando entrar com esse tratamento psicológico também, porque tá sendo muito difícil. Eu fui fazer esse tratamento em Janaúba, né? E agora eu voltei aqui para São Paulo. E ele ainda não sabe lidar, tipo assim, ai filha, você tem que comer direitinho, ai filha, os seus remédios. Tipo assim, para mim já virou uma coisa normal, minha rotina, eu acordo, eu lembro de beber água como todo mundo, e meus remedinhos e alimentação, mas para ele ainda é um choque, tipo assim, você tem que cuidar, você tem que cuidar. Então, tipo, ele tá entrando com esse acompanhamento psicológico para se adaptar e ver que agora minha vida é uma rotina normal, né? Tipo, a fase mais difícil já foi, e agora é só cuidar, manter e estabilizar a doença. Então, tipo, é fundamental para ele. Meu namorado também, ele entrou com crises de ansiedade. A gente tá aqui se adaptando, tentando resolver isso, mas com certeza, sem apoio psicológico, isso não seria possível. E é importante ressaltar, né, Tamires, que assim, tudo bem que pode acometer
o gênero masculino, mas é muito mais comum que acometa o gênero feminino. E quando a gente fala de mulher, nós estamos falando de um padrão que é colocado socialmente, que é cobrado por essas mulheres, né? Então, é um cabelo que tem que ser perfeito, é um corpo que tem que estar dentro do padrão. E o lúpus, ele interfere em todas essas mudanças físicas, né? Algumas pessoas podem emagrecer muito, ou pode ter um aumento de peso repentino, a queda do cabelo, nós mulheres sabemos que o cabelo é uma coisa muito significativa para a gente. Então, o que é que esse padrão que cobra muito pode acometer na saúde mental da mulher? Quando a gente fala, por exemplo, das manchas na pele, muitas vezes as pessoas, elas não querem se aproximar por achar que é algo contagioso, por exemplo. E isso faz com que essas pessoas que têm o diagnóstico de lúpus, elas se isolem. E a gente sabe muito bem que o isolamento ele pode levar a várias outras doenças, transtornos, como a depressão, por exemplo, que a depressão é algo muito recorrente em pacientes diagnosticados com lúpus, né? O Cleiton levantou a mão, nosso coordenador docente da Liga. Pode ficar à vontade, tá, Cleiton? Bom, pessoal, prazer. Uma boa tarde para todos. Eu tenho um posicionamento diante até do que a Isabela acabou de falar, que eu tenho e já tive pacientes com lúpus. E o principal que eu vejo depois dessa questão do orientar, do reconhecer, né? Quero também agradecer a fala da Flávia, da Tamires e Ellen também, que falaram muito bem, os sintomas, esses sintomas que vocês citaram. Porque uma das dificuldades, depois que já entra no tratamento, é o lidar com os sintomas, o lidar com cada um deles, que, nosso negócio foi citado, diversos fatores, a dor, a autoestima, a valorização pessoal, o respeito consigo mesmo, tudo isso, dependendo da pessoa, saber lidar com esses sintomas, ou, de certo modo, acolher, né? Eu acho que é o pior, assim, durante o tratamento, porque você tem que, como colocar assim, aceitar, né? Ter uma aceitação diante de que vai ter, que eles podem desaparecer um período, depois daqui a pouco volta, aí daqui a pouco você tem que fazer outro trabalho, né? Então, quando a gente fala desse tratamento, os sintomas, para mim, dentro do atendimento clínico, é o que mais há um foco, depois que você tem esse reconhecimento. Porque tem períodos que vão estar bem, a Tamires vai falar muito bem disso, né? E tem períodos que vem aquela... Tá estável, daqui a pouco aparece um pouco os sintomas, e você tem que estar trabalhando com isso, aceitando, compreendendo. Eu achei interessante levar esse posicionamento, porque para tanto as pessoas estão aqui para poder lidar com isso, mas esse tratamento contínuo, com o reconhecimento, o saber lidar com os sintomas, para mim, eu acho que isso tem que ser valorizado. Eu gostei muito da fala da Tamires e da mãe dela aí, que deu para a gente trazer um pouco do humano aí, né, do que passa na realidade. Muito obrigado, acho que é mais ou menos isso que eu queria passar. Muito obrigada, Cleiton. Tamires, você quer comentar mais alguma coisa? Eu vi aqui que a Larissa levantou a mão, a Natalina também, então a gente vai abrindo na sequência para que elas possam fazer as contribuições, tá bom? Fiquem à vontade para comentar no chat, tirar dúvidas. Quem quiser também pode levantar a mãozinha que a gente abre para vocês falarem, tá? É muito importante, especial, a interação e a presença de vocês aqui com a gente num tema tão especial. Tamires trouxe um ponto bastante interessante, porque ela falou sobre a infertilidade. E a gente sabe que para muitas mulheres, né, hoje em dia não são para todas, mas ser mãe é um grande sonho, é um grande desejo. E aí, quando vem, né, essa notícia que talvez ela não poderá ter filhos, talvez ela não poderá ser mãe, gera diversos sentimentos, gera diversas angústias. E aí entra o psicólogo no processo de psicoeducação. Por quê? Porque é importante termos conhecimento. Recentemente, né,
A gente tem várias formas de ter filhos, né? Temos fertilização in vitro, que é um tratamento alternativo, e recentemente saiu uma notícia, né? Uma notícia não, na verdade, uma comprovação, um artigo científico falando exatamente disso, porque quando a gente vai passar pelo processo de fertilização in vitro, a gente recebe altas doses de hormônio, e quem possui lúpus tem uma dificuldade maior para lidar com essas altas doses de hormônio. Então, essa pesquisa vem falando isso e desmistificando essa ideia de que quem tem lúpus não pode fazer fertilização in vitro, porque ela trouxe para a gente que as mães, né, dessa pesquisa que fizeram fertilização in vitro, que receberam essas dosagens, conseguiram ter uma gestação mais saudável, muito melhor do que aquelas que foram por vias naturais. Então, assim, é importante que a gente tenha conhecimento ao atender um paciente, porque para conseguir, né, trabalhar, para conseguir atuar nesse processo de psicoeducação e conseguir ir aliviando aquela angústia, né, e mostrando várias possibilidades para ele. A Larissa trouxe um ponto muito importante também quando a gente fala de mulheres, né? Porque nós idealizamos muita coisa, passamos por muita coisa também, e muitas vezes nós achamos que é limitante, que a doença é limitante. E aí eu vou pela sequência, a Natalina também levantou a mão, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, excelente live, estou gostando muito de participar. Também sou do curso de psicologia, né, e é muito importante isso. Eu queria ressaltar uma fala que o Cleiton falou, eu achei bem pertinente. Em setembro de 2023, vai fazer 6 anos que eu fui diagnosticada com a doença autoimune, né? E eu sei muito bem o que é uma doença autoimune. E no início do meu tratamento, tinha suspeita de ser lúpus, né? Só que acabou não sendo lúpus, mas sim a artrite reumatoide, conciliado ali com a artrose. Então, eu tenho isso aí. E em setembro já vai fazer 6 anos que eu lido com a dor. E aí, quando o Cleito trouxe a questão da dor, e a Tamires, né, que já tem esse diagnóstico, ela deve compreender muito bem, é incessante, é constante, sabe? E, às vezes, parece até demasiado quando você fala, estou sentindo dor. Já tem praticamente 6 anos que eu sinto dor todos os dias. E é tão impressionante que a Ellen mesmo me conhece, tem alguns colegas aí, sou tão sorridente, tão carismática e tal. Aprendi a conviver com a dor, que é algo que a gente acaba aprendendo a conviver, né? É algo que surge na vida da gente do nada. Vi o relato da mãe aí da Tamires, falando que da noite para o dia aconteceu. Comigo também foi assim, da noite para o dia aconteceu. Fui para a escola, no voltar da escola aconteceu. Foi tão impressionante assim. Mas não é que foi da noite para o dia. Já vinha algo acontecendo dentro do meu sistema imunológico, dentro, né, do meu corpo, e aquilo ali foi somando, né? É a soma, vai somando, 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 até que chega um certo momento, o corpo fala, para, não dá para continuar, vamos dar um momento aqui, vamos dar um tempo. E assim foi. Pega a tua vida total, ela, de uma forma, e te transforma. E neste te transformar, você se sente inútil, incapacitado e isolado. Como foi o meu caso, 6 meses isolada. 6 meses que não conversava, que não saía, e aí vai indo, né? A sua vida, ela, de certa forma, acaba. Até você voltar, reiniciar isso novamente. Voltar ao seu ponto de partida. E nós, mulheres, tem muitas questões que nos afetam muito, como a questão estética, cabelo, isso, aquilo. E quando a gente faz um tratamento de uma doença autoimune, ela mexe tanto contigo, tanto, que ela modifica tudo isso em você. Aquilo que é aparentável, que é estético, ela modifica total. Então, assim, você fica à mercê de algo que você não tem como colocar um limite, infelizmente. E aí, o que eu queria falar era sobre essa dor. É uma dor que é todos os dias, que é constante, que ela não para. E aí vem a ajuda, sim, que é muito eficiente, a ajuda profissional, para te assegurar que você vai ficar bem, mesmo não estando bem, mas você vai ficar bem. Em um certo momento, você ficará bem.
ou então aprenda a conviver com isso, e aí sim você ficará bem. E a dor é uma dessas, né? Acredito que no lúpus também não seja diferente. Não apenas a questão estética, né, das manchinhas e tal, mas a dor real, porque dói muito, né? Quando você tem algo que é o seu próprio corpo te consumindo e você não consegue dar um limite para ele, aquilo dói, e dói muito. E a ajuda profissional, ela vem justamente para te ajudar nesse ponto, né? Para você se tranquilizar, para você estar bem, para a ansiedade parar um pouquinho, para a depressão parar também um pouquinho, porque tudo isso vem e acomete a gente. E, de certa forma, o que me fez ficar bem, eu achei na psicologia. A partir do momento que eu voltei todo o meu foco para essa psicologia, que praticamente eu formo esse ano, então já estou me formando, e toda a minha doença vem acompanhada dessa psicologia, que eu pude compreender todo o passo, e hoje eu posso dizer, eu não tenho mais uma doença. Mesmo sendo uma doença que não tem cura, mas eu não me considero, porque hoje eu sei lidar com ela. Eu sei quando que essa dor vai vir, quando essa dor pode ser controlada, ou então inutilizada. Mesmo tendo ela, eu ainda consigo, de certa forma, controlar para que ela não transpareça. Porque é muito ruim quando você está em crise, e é muito visível isso. E quando você está em crise, no meu caso, eu não gosto de demonstrar para o outro a minha fragilidade, né? E é uma coisa que acaba tendo essa barreira aí que ela cai. Então, achei pertinente quando fala da dor. Não que os outros assuntos não sejam. Sim, todos são relevantes. Mas eu trago a questão da dor, que é algo que a gente habitua. É bom sentir dor? Não. Mas a gente acaba acostumando, ela se torna uma companheira. E aí a gente vai lidando no dia a dia, e em muitas situações a gente não deixa ela transparecer. A gente sufoca essa dor para a gente ficar bem. Tá excelente o debate, viu? Estou gostando muito. Muito obrigada, Natalina, pela sua contribuição. Quando você fala sobre o seu relato, sobre a sua experiência, eu fico muito feliz que você encontrou, talvez, um acolhimento dentro da psicologia, porque, como a Tamires falou, foi um refúgio também para ela, uma orientação, o contato com o psicólogo, que a partir disso ela conseguiu abrir a mente, entender um pouco melhor o que estava acontecendo, porque ninguém está preparado, né, para receber um diagnóstico, principalmente um diagnóstico de doença autoimune. Então, essas situações, elas contribuem para a piora da saúde mental da mulher, com lúpus, por exemplo, com uma doença autoimune, como você relatou, e isso piora o prognóstico da doença, porque o nosso sistema imunológico está muito ligado às nossas emoções. Então, uma coisa influencia a outra. Então, eu espero que você fique melhor a cada dia, que você consiga levar a vida com a leveza que você relatou, que é muito sorridente, e eu fico muito feliz, eu vibro muito com esse fato de ressignificar a dor, que você falou, né, que a dor ela se torna uma companheira. Então, eu fico assim, sem saber até como reagir, porque a gente consegue imaginar, mas a gente não consegue, muitas vezes, se colocar no lugar. Será que nós teríamos a força que a Tamires, que a Natalina teve em passar por todo esse processo e ressignificar a dor e entender o processo e estar aqui, por exemplo, dando um depoimento para tanta gente? Então, é a questão da empatia, né? De muitas vezes tentar se colocar no lugar do outro. E aí, nós temos também a Silvonete, eu sei que a Ellen também levantou a mãozinha, mas a gente vai seguindo na sequência, tá? Pode ficar à vontade, Silvonete, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todos vocês. Eu gostaria de cumprimentar a Lorena, né? Nós somos da mesma cidade. Como a gente está no mês de março, né? Um mês voltado para comemorar, homenagear as mulheres, então eu quero mencionar a Tamires, a sua mãe, e também Natalina, né? Pelo que elas estão trazendo para a gente. A minha pergunta seria para a Tamires em relação aos direitos previdenciários, se ela teve fez o pedido, né? Teve esse acesso à medicação pelo SUS e também um benefício previdenciário para que possa ajudar com as despesas, com tudo que ela passa.
Olha, é uma pena que minha mãe saiu da live, porque ela ia conseguir explicar isso muito bem. Mas sim, eu estou recebendo o auxílio doença do governo. Na verdade, agora estou passando por dificuldade com eles, mas estamos aí correndo atrás. E a questão do processo da medicação que eu tomo, algumas eu consegui pelo SUS, uma a gente entrou com um processo judicial para conseguir. Assim, vou explicar por cima. Se não tivesse um apoio assim da minha família financeiramente para conseguir os remédios, eu não conseguiria tempo de contornar o lúpus, porque até hoje tentando com o governo para conseguir uma parte desses remédios. Então, essa questão assim, sem a minha família, eu não conseguiria. Eles fornecem, sim, mas não é fácil nem muito rápido. Ok, Ellen, você quer contribuir agora? Gente, eu bati sem querer mesmo, viu? Mas foram ótimas colocações de todo mundo, né? Então, só foi sem querer mesmo. Eu fui desligar o áudio e acabei levantando. Ah, tá, não tem problema não. A Lasme também quer fazer um comentário, vamos ver quem que tá por trás aí, que a gente tem toda uma equipe também, né? Então, a gente vai ouvir, é o nosso diretor de marketing. Seja bem-vindo. Acho que o áudio dele está desligado. Tá sem áudio. O áudio está desligado. Continua sem áudio, Ecos. Não? Agora foi. Agora foi. Ah, perfeito. Bom, a gente percebe, né, o quão importante é falar sobre essa temática, né, parabenizar a todos pelas contribuições, foram contribuições importantíssimas para a gente, né, nesse momento, parabenizar a Ellen, parabenizar a Tamires pelas pontuações assertivas e muito importantes, né, todas essas contribuições. E dizer, né, que é uma live muito importante, até para a gente quebrar toda essa perspectiva, né, que é interiorizada na sociedade, né. Tamires mesmo falou, as pessoas olham com um olhar diferente, né? Então, assim, é importante dizer o quanto que a sociedade impõe, às vezes, o paciente enquanto o próprio diagnóstico, né? Mas se limitam, né, ao diagnóstico, mas dizer que antes mesmo do diagnóstico, a pessoa ela é um indivíduo, né, cheio de sonhos, de motivações, de buscas. Então, assim, olhar mais, ter esse olhar de acolhimento, né? Que é muito importante tanto para a pessoa quanto para a família, como foi relatado aí, muito importante, com contribuições, assim, muito importantes para o nosso conhecimento, e parabenizar mais uma vez Ellen, mais uma vez Tamires, né, por todas as palavras ditas neste momento de live. Obrigada, Hugo, pela sua contribuição. Eu vou ler alguns comentários que foram digitados pelo chat. O Vitor Antônio colocou depoimento muito chocante. Lázaro levantou a mão de novo, mas não sei se foi sem querer. Se me manifesta aí. Vitor colocou depoimento muito tocante da Flávia e elogiar a Ellen pelo conhecimento ensinado de forma tão leve e precisa. Diz que está amando a live. Teve uma pergunta também da Priscila, que é como está o campo da psicologia hospitalar. Eu sei que Ellen vai explicar muito bem essa questão, porque ela está inserida nesse contexto também, né, Ellen? Pode ficar à vontade. Ah, tá. Ela perguntou como que está esse campo, né? Assim, né, pessoal, não são todos os hospitais que têm psicólogo hospitalar. A gente vê sempre em grandes centros, né, a questão, mas geralmente, por exemplo, tem algumas áreas que é por lei ter o psicólogo como tratamento da hemodiálise e com o câncer, né, na quimioterapia. Então, esses dois tratamentos são obrigatórios, ter uma equipe multidisciplinar que dentro dessa equipe tenha um psicólogo. Agora, não é todo o hospital que tem um psicólogo trabalhando junto, né? A gente percebe isso aí na nossa região, né? Que alguns têm, outros não. Muitos momentos sai um psicólogo, demora 1 ano para contratar outro. Então, depende de região, de localização aí onde se encontra.
mas é uma área que eu percebo que está em grande alcance, assim, até mesmo, hoje em dia a gente sabe da importância do psicólogo tratar a questão de doença, né, então antes a gente vinha uma doença somente pelo quadro médico mesmo, o médico tinha acesso, depois foi chegando outros profissionais da área da saúde e agregando, assim, para uma equipe, né, o tratamento para essas pessoas. Então, acho que é uma área que sempre está em grande alta. Obrigada, Ellen, foi respondido. Gabriele, nossa coordenadora do curso de psicologia, levantou a mão, e aí eu vou deixar com que ela comente, faça a contribuição e volto para ler o restante dos comentários no chat, tá bom? Pode ficar à vontade, Gabi, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todos os meus colegas que estão presentes na live, Cleiton, Bruna, Ellen Lorena, Fernanda Muniz, aos acadêmicos de psicologia, de outros cursos, aos participantes. Sou docente do curso da FAVENOL de Psicologia, estou como coordenadora e sempre estou também auxiliando a todos nesse debate de levar os temas tão importantes, né? Para a gente poder discutir dentro da Liga e em nossas disciplinas também. E aí, o que me chama a atenção aqui hoje é que todo mundo se colocou nesse lugar da empatia pelo sofrimento do outro, em relação principalmente ao receber o diagnóstico, né? Eu até cheguei a compartilhar com alguns acadêmicos, quando eu tive trabalhando na rede de saúde, o PSF, uma das demandas maiores era a dificuldade de acessar a rede como um todo para compreender que você necessita de atendimento. E a gente sabe que na nossa região temos poucos especialistas, muitos demandam não somente de vir até Montes Claros, ou até mesmo Belo Horizonte e outras regiões, e o que chama a atenção da gente é essa oportunidade de ouvir alguém, né, esse relato de Tamires tão próximo, tão real, de sentir na pele dores, mas também um crescimento e desenvolvimento pessoal por aquilo que se passa. Claro que a gente sabe que não são todos que vão ter essa percepção, não é todo mundo que vai ter a mesma condição de rede de apoio, seja de um pai, seja de uma mãe, de uma irmã, de alguém, mas é importante a gente falar que a psicologia ela não trabalha sozinha, né? Ellen Lorena sempre está aí colocando a respeito desse lugar da psicologia hospitalar, e a inserção da nossa profissão nesse trabalho com outros colegas de outras redes de saúde é importante para a gente reconhecer que saúde mental não se faz sozinho. Né? Por muitas vezes a gente fica nesse lugar que saúde mental é o psicólogo, é o psiquiatra, às vezes vai passar por um neuro, e a gente precisa compreender que se a gente sabe que o nosso lugar é uma parte do processo da saúde de quem necessita, as coisas funcionam e funcionam muito bem. Né? Então, eu só queria agradecer esse momento, eu estou super feliz pelas perguntas, super feliz pelos questionamentos, e mais ainda, me emocionei ao ouvir sua mãe falar, a família, porque a gente sabe que, independente de como é a formação do que é ser família para cada um de nós, é onde a gente consegue dar o primeiro passo e busca por algo que a gente necessita de apoio. Um abraço a todos e obrigada. Obrigada, Gabi, pela sua contribuição. Eu vou dar continuidade ao chat. A Larissa elogiou a fala do Cleiton. A Damares colocou: que momento, meus colegas, que riqueza. E o quanto aprendemos com as experiências do outro. Obrigada, Lasme, Ellen e Tamires, e a sua família também. A Lasme, que é o nosso diretor científico, né, o Hércules, colocou: live super importante, parabéns a Ellen e Tamires, falas pontuais e importantíssimas. O acolhimento é de fundamental importância, tanto com o paciente quanto com a família, para compreender todo esse diagnóstico e entender sobre a própria vivência. E eu achei muito interessante ele falar do acolhimento com a família, né? Que, como a Tamires falou, que o pai dela ainda está no processo de entender o que é que está acontecendo. E muitas vezes pessoas não têm uma rede de apoio para amparar nesse processo doloroso que é receber um diagnóstico, né? E aí, quando a gente fala de acolher essa família, é que muitas vezes, a partir desse acolhimento, dessa compreensão de quem vai estar apoiando essa pessoa que recebe o diagnóstico, é muito importante.
Porque sozinho, isso serve para muita coisa na vida, né? Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. A gente sempre tem que contar com a colaboração de uma pessoa, com a ajuda de outra. E é muito importante a gente compreender que tudo bem pedir ajuda para outra pessoa, né? Tudo bem esperar um apoio, um auxílio de outra pessoa. E aí, teve também comentário da Priscila, que o tema é muito excelente. A Larissa elogiou a fala da Natalina, que foi uma fala muito importante. Ela colocou: obrigada por contribuir tão ricamente. Fernanda Silva colocou: sou acadêmica de enfermagem e achei super interessante analisar o lúpus no âmbito da psicologia. A Yara colocou: importante colocação, muitas vezes, diante das preocupações, acabamos nos esquecendo dos nossos direitos, o qual precisamos para cuidar e manter a nossa saúde. O APAC colocou sobre a lista de presença. Pessoal, vai ter lista de presença, sim. Enquanto a gente for decorrer para o finalzinho, nós vamos disponibilizar o link da lista de presença, tá bom? E aí vocês vão preencher com o que estiver solicitando lá, nome, e-mail, para receber o certificado. A Samara colocou que live excelente, muito bom perceber como essa temática perpassa questões de gênero e identidade, sobre a importância da família e especialmente do trabalho de uma equipe multidisciplinar. Ela colocou que está amando o debate. A Samara é nossa diretora científica da Liga, um prazer ter ela aqui com a gente pertinho. O Apagro colocou que ele está amando, que está sendo excelente. A Emily colocou: que live incrível. É ótimo estar participando de um debate tão enriquecedor. Geisa é nossa diretora do financeiro, ela que cuida dessa parte da Liga. Ela colocou: boa tarde. É uma pergunta para a Tamires. Como foi para você conviver socialmente após o diagnóstico? No contexto de convivência de amigos, família e trabalho, e como o auxílio psicológico te ajudou nesse processo? Então, é difícil até hoje, porque, assim, sempre que eu vou ter essa interação com uma pessoa de fora da minha família, assim, da minha família que eu falo que presenciou, né? Eu tenho que explicar todo o processo do que é o lúpus, como que é. Aí eu saio com a minha bolsinha de remédio, eles ficam questionando, eu tenho que sempre estar explicando e ensinando. De uma certa forma, é um pouco difícil, né? Sempre ter que ficar tocando no assunto, mas eu até gosto para poder trazer conhecimento para as pessoas, né? E qualquer outra parte, deixa eu ver aqui. E o apoio psicológico, né? Como foi? O auxílio. Então, depois que eu tive esse acompanhamento, que eu entendi o que estava acontecendo comigo, se tornou tudo muito fácil. Mas antes disso, como eu não tinha aceitação, era muito difícil para mim aceitar e falar também que eu tinha uma doença, que eu tenho uma doença, e como ela funcionava, até porque se eu me bloqueava de aceitar, me bloqueava de entender como ela funciona. Então, depois que eu tive esse acompanhamento, se tornou mais fácil e mais leve para passar para as pessoas, né? Sim, muito obrigada, Tamires. Neirisma colocou que ela é acadêmica do 9º período de psicologia da Faculdade de Facitec, em Janaúba, que é uma cidade próxima aqui de Porteirinha, para quem não sabe. E ela foi convidada por uma amiga para participar da live. E que live! Com informações pertinentes a um tema tão pouco falado, os depoimentos com contato da realidade de quem vive. Obrigada a todos pelas contribuições. A Ana colocou que está sendo um grande aprendizado. Vitória colocou que ela fica muito feliz pela oportunidade de ouvir você, Tamires. E gratidão à professora Ellen pela fala maravilhosa. Um momento de muita riqueza. Fernanda Muniz, nossa professora também. Boa tarde, Nanda, seja bem-vinda. Ela colocou: parabéns, Lasme, por nos proporcionar uma tarde tão enriquecedora. A Geisa te agradeceu, Tamires, pela sua resposta. Obrigado pela partilha. E a Gilmara colocou: sou estudante de educação física, live incrível, grande aprendizado e um tema muito importante. E é interessante que a gente tem
estudantes, né, acadêmicos de vários cursos diferentes, e a gente não pode deixar de pensar que um diagnóstico de uma doença autoimune, ela vai não só pegar um pouco da psicologia, mas da enfermagem, da educação física, do direito. Então, uma questão que envolve realmente o trabalho multiprofissional, como foi muito falado, né? Porque é importante e urgente cuidar da saúde mental. E quando a gente fala sobre doenças autoimunes, crônicas, a gente está falando de acompanhamentos com profissionais da saúde mental, seja psicólogos, psiquiatras, sobre a prática de atividades físicas, o fortalecimento de vínculos, de estar com pessoas que você gosta, que você confia. E muitas vezes as pessoas se apegam também às práticas religiosas, né? De uma forma equilibrada, que também pode contribuir. Então, todos esses pontos fará com que a saúde mental ele seja um fator de proteção e de uma vida com qualidade. Mais alguém tem mais algum comentário a fazer? A Bárbara colocou aqui que ela é estudante de psicologia e ela também está amando a live. Podem ficar à vontade, quem quiser fazer mais alguma contribuição, comentário. Por enquanto, nós vamos encaminhando a lista de presença no chat, tá bom? A Emily colocou: que honra foi poder estar na live hoje. Live essa que está oferecendo tanta coisa incrível para a gente. Tamires, sua história de vida é incrível. Obrigada por essa palestra, pessoal. Nós vamos disponibilizar, por enquanto, a lista de presença, tá, pessoal, no chat. Pode falar ou ficar à vontade. Eu vou estar encaminhando aí, pessoal, a lista de presença no chat, né? Vocês colocam os dados aí. E reforçando o que a Larissa falou lá no início, né, nós temos até 30 dias para estar disponibilizando esse certificado para vocês. Aí a gente vai depender dos dados que vocês colocarem na lista de presença para estar disponibilizando os certificados. E antes da gente finalizar a live, eu gostaria que todos abrissem as câmeras lá no finalzinho, para a gente tirar uma foto, ficar bem bacana para a liga, tá bom? Não precisa ficar com vergonha não, viu, pessoal? A gente vai abrir a câmera, tirar um printzinho rapidinho, só para registrar mesmo o momento que a gente compartilhou, que a gente contribuiu. Tem muita gente sem ligar a câmera, viu? A Nanda colocou: evento incrível, parabéns pelo cuidado e importância da temática. Gente, por enquanto que o pessoal vai abrindo a câmera, eu queria agradecer a cada um de vocês de estarmos aqui, né, em um sábado às 3 horas da tarde. Eu sei que é um dia de descanso para muita gente, mas eu queria agradecer pelo esforço que todo mundo fez de estar aqui presente, de compartilharmos, de conversarmos um pouco sobre essa temática que muitas vezes não é falada. Eu sei que muita gente não conhece, não sabe como que se desenvolve, e eu queria mesmo, novamente, agradecer pela presença de cada um, tá bom? Quando você estiver pronto para tirar, você nos avisa, tá? Todo mundo falando X. Pronto. Isso, muito obrigada, gente. A lista de presença foi disponibilizada, tá? No chat, aí vocês podem ir acessar e lá vai solicitar os dados que vocês precisam para receber o certificado daqui a um tempo. Grazi, eu vou mandar novamente, viu? Só um minutinho.
Gente, eu vou encaminhar, então, aos nossos agradecimentos. A Ellen, nossa psicóloga, que contribuiu muito, né? Que introduziu essa temática, trouxe muito conhecimento para a gente. Ellen, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Nós esperamos e contamos com você das próximas vezes. A Tamires, que trouxe o depoimento e o relato, né? Que nos aproximou muito de uma realidade que nós achamos que está distante, mas que muitas vezes não está. Tamires, eu desejo muita alegria na sua trajetória. Eu vejo muita força em você, porque nós sabemos que não é fácil. Nós imaginamos, como você disse, nós imaginamos que pode sempre acontecer com o outro, mas que com a gente nunca pode acontecer. A Flávia, acredito que ela não esteja aqui, mas eu tenho certeza que ela se emocionou muito quando você citou ela, né, e sobre a força que ela te passou. E eu queria que você mandasse um beijo e um abraço para ela. Nós estamos de braços abertos para o que você precisar. Sempre que você quiser dar seu depoimento, eu acredito que aqui muita gente vai repassar, né, a experiência. E aí, das próximas vezes que surgir uma pessoa em dúvida do que é o lúpus, eu tenho certeza que vai haver um repasse de informações muito grande. Então, eu desejo muita força e muita felicidade na sua trajetória. Foi muito importante te ouvir aqui e aproximar dessa temática que é muito próxima também. Queria agradecer ao nosso coordenador docente da Liga, Cleiton, pela presença, que sempre esteve nos apoiando nessa trajetória também. Nós somos eternamente gratos por toda a força, Cleiton, que você nos passa. Larissa, nossa presidente, a Gabriele, nossa coordenadora, aos ligantes que estão presentes, e a todo mundo que participou, que tirou um tempinho, tá bom? Nós contamos com a presença de vocês nos nossos próximos eventos, é sempre toda essa divulgação, então eu acredito que sempre vai chegar até vocês, tá bom? E a LASME, ela está de braços abertos para receber qualquer demanda, qualquer participação, qualquer comentário. Nós temos a nossa página no Instagram, para quem quiser acompanhar. E aí, só vocês colocarem lá LASME que já vai aparecer. Nosso diretor de marketing levantou a mão, vou deixar ele falar de novo. Pessoal, lá no link que nós disponibilizamos de confirmação de presença, tem um espaço escrito feedback. Vocês podem estar relatando o que vocês acharam da live, propostas para novas lives, tá? Então, tudo que vocês tiverem de opiniões, pode estar colocando lá no espaço feedback, que vai ser muito bem-vindo para a gente estar planejando novas ações para vocês, tá bom? Vou só terminar de ler os comentários do chat. A Valéria colocou que foi maravilhoso, que ela está ansiosa para a próxima. Nós contamos com a sua presença, Valéria. Muito obrigada pela participação. A Gabriele colocou que foi maravilhoso. A Geisa colocou que foi incrível. E agradece as contribuições. Neirisma agradeceu. A Damares colocou que é fã da Ellen Lorena, que a ética e a leveza da atuação dela inspira. E eu concordo também. E a Damares colocou que o Instagram dela está... Meu Instagram, caso alguém queira me mandar alguma dúvida, e ela disponibilizou o Instagram dela. Muito obrigada, Tamires, por essa disponibilidade, por abrir, né, os caminhos para aproximar mesmo desse conhecimento que você, de forma muito leve, nos passou. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida a fazer? Nós estamos à disposição. Caso alguém não tenha, a gente vai finalizar a live. Muito obrigada, gente. A gente só tem a agradecer mesmo, o sentimento de gratidão por toda a participação e por toda a riqueza que foi possível extrair do nosso encontro de hoje, tá bom? Muito obrigada. Tenham um restante do sábado muito prazeroso. Bom descanso para todo mundo, tá? Beijos.